Você sente cansaço constante, dores pelo corpo, barriga inchada, memória falhando, e acha que isso é apenas idade? O problema é que seu corpo pode estar vivendo uma inflamação silenciosa, todos os dias. E o mais assustador? Muita gente só descobre tarde demais, quando aparecem diabetes, pressão alta, dores nas articulações ou até um AVC. Hoje você vai entender quais são os sinais silenciosos de um corpo inflamado. Os hábitos modernos que estão destruindo o organismo sem fazer barulho. E o que realmente ajuda a reduzir essa inflamação antes que ela vire uma doença séria. E existe um erro muito comum depois dos 50 anos que piora tudo, mesmo em pessoas que acreditam estar vivendo de forma saudável. Um dos primeiros sinais de inflamação crônica não é dor forte, é acordar cansado, mesmo depois de dormir. Isso porque um corpo inflamado entra em estado de alerta constante e nunca consegue descansar de verdade. E esse pode ser apenas o primeiro aviso. Existe uma diferença muito grande entre uma inflamação normal e uma inflamação silenciosa. Quando você corta o dedo, pega uma gripe ou machuca o joelho, a inflamação ajuda o corpo a se proteger. Ela é necessária. Ela faz parte da defesa natural do organismo. O problema começa quando essa inflamação nunca vai embora. É como se existisse um fogo baixo ligado dentro do corpo, dia e noite, sem parar. E sabe o mais perigoso? Muita gente vive assim durante anos, sem perceber. A pessoa pensa, estou apenas cansado. Isso é normal da idade. Depois melhora. Mas por dentro, o organismo continua sofrendo desgaste todos os dias. Os vasos sanguíneos sofrem, o cérebro sofre, as articulações sofrem, o coração sofre. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. Muitas pessoas consideradas normais nos exames já podem estar inflamadas sem saber. Agora pense comigo, quantas pessoas hoje vivem dormindo mal, comendo correndo, estressadas, ansiosas, sedentárias e cercadas de alimentos ultraprocessados? A ciência começou a observar algo preocupante. A rotina moderna criou um ambiente perfeito para a inflamação crônica. Pouco sono, muito açúcar, muito estresse, ansiedade constante, sedentarismo, excesso de comida industrializada. Tudo isso faz o corpo permanecer em alerta, e quando o organismo entende que existe uma ameaça constante, ele começa a liberar substâncias inflamatórias o tempo inteiro. O resultado? O envelhecimento acelera. E não é apenas aparência. O desgaste acontece principalmente por dentro. Muita gente acredita que envelhecer significa automaticamente perder energia, perder memória, perder mobilidade. Mas existe algo importante acontecendo antes disso. A inflamação silenciosa. E talvez o seu corpo esteja tentando avisar há muito tempo, porque o corpo inflamado nem sempre provoca sintomas fortes no começo. Às vezes os sinais são pequenos, mas constantes. Por exemplo, cansaço frequente, dores no corpo sem motivo claro, barriga inchada, intestino irregular, sono ruim, muito sono durante o dia, falta de disposição, memória falhando, irritação constante, ansiedade, ganho de peso sem explicação. E sabe o que acontece? As pessoas começam a aceitar tudo isso como se fosse normal. É a idade. É o estresse. Todo mundo sente isso. Mas muitas vezes não é normal. O corpo está tentando pedir ajuda, principalmente depois dos 50 anos, quando o organismo se torna mais sensível ao estresse, à alimentação ruim e à falta de recuperação. E agora vem uma das partes mais importantes desse vídeo. Existe uma gordura específica no corpo que funciona quase como uma fábrica de inflamação. A gordura abdominal. Principalmente aquela gordura mais profunda, escondida na região da barriga. Ela libera substâncias inflamatórias constantemente.
É por isso que a barriga aumentada está ligada a tantos problemas sérios: diabetes, pressão alta, problemas no coração, dores nas articulações e até declínio da memória. E o mais assustador? Nem sempre a pessoa parece muito acima do peso. Muitas vezes ela olha no espelho e pensa que está tudo bem, mas por dentro, o organismo já está sofrendo. Porque não é apenas aparência, é o que está acontecendo internamente. E aqui entra um erro silencioso que muita gente está cometendo hoje. As pessoas começaram a buscar desesperadamente formas de desinflamar o corpo. Você provavelmente já viu isso na internet: sucos milagrosos, dietas radicais, chás prometendo limpar o organismo, suplementos prometendo resolver tudo. E algumas dessas coisas realmente podem ajudar. Mas existe muito exagero também. Porque a inflamação não é automaticamente uma inimiga. Ela é uma defesa natural do corpo. O verdadeiro problema é quando ela se torna constante. E é aqui que muitos especialistas fazem um alerta importante. Não existe alimento milagroso, não existe cápsula mágica, não existe chá capaz de apagar anos de maus hábitos sozinho. E isso decepciona muita gente, porque é mais fácil procurar uma solução rápida do que mudar a rotina. Só que existe uma coisa extremamente comum que piora a inflamação sem que a maioria perceba. E talvez você esteja fazendo isso todas as noites: dormir mal. O sono ruim inflama o organismo. E isso é muito mais sério depois dos 50 anos. Quando a pessoa dorme pouco, ou acorda várias vezes durante a noite, o corpo perde a capacidade de se recuperar corretamente. O cérebro não descansa. Os hormônios se desregulam. O estresse aumenta. O apetite muda. A vontade de comer açúcar cresce. E o corpo continua preso naquele estado de alerta constante, como se nunca pudesse desligar. Muita gente tenta compensar isso com café, doces, excesso de comida, ou ficando parada o dia inteiro por causa do cansaço. Mas tudo isso piora ainda mais o processo inflamatório. Agora vem a pergunta mais importante: o que realmente ajuda a reduzir essa inflamação silenciosa? A resposta pode parecer simples, mas funciona. Primeiro, reduzir alimentos ultraprocessados. Quanto mais comida artificial o corpo recebe, maior tende a ser a inflamação. Segundo, movimento. E não, você não precisa virar atleta. Caminhadas, exercícios leves, alongamentos, musculação adequada para a sua idade. Tudo isso ajuda o organismo. O corpo humano foi feito para se mover. Terceiro, dormir melhor. Talvez esse seja um dos maiores remédios naturais contra a inflamação, porque é durante o sono que o corpo tenta reparar os danos acumulados ao longo do dia. Quarto, reduzir o estresse, porque viver em tensão constante mantém o organismo em estado de defesa permanente. E alguns nutrientes também podem ajudar. Ômega 3, vitamina D, magnésio, cúrcuma. Mas existe um detalhe importante: suplemento não substitui hábitos saudáveis. Ele complementa. E o próximo ponto pode mudar completamente a forma como você enxerga o envelhecimento. Durante muito tempo, as pessoas acreditaram que envelhecer significava inevitavelmente perder qualidade de vida. Mas a ciência começou a perceber algo diferente. Grande parte desse desgaste pode estar ligada justamente à inflamação crônica acumulada durante anos. Ou seja, envelhecer não depende apenas da idade. Também depende de como o corpo está sendo tratado diariamente. Isso muda tudo, porque significa que ainda existe muito que pode ser feito. Mesmo depois dos 60, dos 70 ou até dos 80 anos, o organismo ainda responde quando recebe ajuda. E talvez o mais importante seja agir antes que os sinais se tornem graves demais. Talvez você não consiga mudar tudo hoje. E tudo bem. Você não precisa transformar sua vida inteira de uma vez. Mas pequenas mudanças feitas todos os dias podem reduzir essa inflamação silenciosa que rouba energia, memória,
força, disposição e qualidade de vida. Dormir um pouco melhor, caminhar mais, reduzir açúcar, comer comida de verdade, controlar o estresse. Tudo isso envia um sinal importante para o corpo, um sinal de recuperação. Porque o mais perigoso não é envelhecer, é deixar o corpo adoecer em silêncio. Seu corpo fala com você o tempo inteiro. O cansaço, as dores, a falta de energia, a barriga aumentando, o sono ruim, a memória falhando. Nada disso deve ser ignorado. A boa notícia é que o organismo também sabe se recuperar quando recebe os cuidados certos. Ainda dá tempo de proteger sua saúde, sua independência, sua mobilidade e sua qualidade de vida. E se esse vídeo fez sentido para você, escreva nos comentários: eu vou cuidar da minha saúde. Porque às vezes uma pequena decisão tomada hoje pode mudar completamente os próximos anos da sua vida. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém da sua família. Porque muitas pessoas estão inflamadas, sem nem imaginar.